Boa noite. Vamos ouvindo uma musiquinha até o pessoal começar a entrar na nossa live. Boa noite, pessoal. Já já a gente vai começar. Vou baixar um pouquinho aqui a nossa música. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Pra gente dar início com a nossa prece, a nossa oração. Então, eu convido a todos aí no conforto dos seus lares, para que vocês se acomodem bem nos seus assentos, no sofá, enfim, aonde vocês se sentirem mais confortáveis. E convido para que vocês fechem os olhos e aos poucos vão aliviando as tensões do corpo, as tensões da mente, do coração, para que nós possamos fazer uma conexão com o alto, com Deus, com os espíritos de luz que estão guiando essa noite de estudo e que estão guiando o nosso caminho todos os dias. Que dentre todas as turbulências do nosso dia a dia e da nossa vida, nós lembremos sempre de sermos gratos, porque cada adversidade é uma oportunidade de nós evoluirmos e de crescermos como seres nessa grande casa, nesse planeta que é a Terra, que nos fornece tantos recursos e tantas coisas boas para que a gente possa ter uma caminhada terrena muito boa. Então, que nesse momento nós lembremos de ser gratos. Coloque aí no seu pensamento e no seu coração aquilo que você mais tem gratidão na sua vida. A sua família, a sua saúde, os seus amigos, o seu trabalho. E lembre-se sempre, quando estiver sofrendo, quando o coração estiver apertado, lembre sempre desses motivos que fazem você ser grato. Muito obrigada, Senhor, por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Ai, tô tão feliz de estar aqui com vocês hoje à noite, apesar de cada um estar na sua casa, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Nós vamos seguir aí com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22. O capítulo 22, ele tem como título Não separeis o que Deus juntou. E ele é um capítulo espetacularmente curtinho. Ele tem aqui 2 páginas de conteúdo e
é um conteúdo muito curto, mas que traz um ensinamento em si muito, muito interessante que a gente vai ver hoje. O capítulo, ele vai falar sobre 2 tópicos, que são a indissolubilidade do casamento e um pouquinho sobre o divórcio. Kardec começa esse capítulo com uma passagem do Evangelho de Mateus. Assim como todos os outros capítulos do Evangelho, sempre existem uma ou mais passagens bíblicas, né, de algum evangelho. E nesse caso é uma passagem de Mateus, que vem falar para nós sobre as questões de indissolubilidade do casamento. A passagem começa falando que os fariseus, eles estavam tentando Jesus e questionando se seria permitido que o homem, então, ele despedisse a sua esposa por qualquer motivo. Despedir era o termo utilizado naquela época para falar o sentido que nós temos hoje da separação, né? Romper os laços matrimoniais, romper o compromisso, o dever, né? Esse dever entre marido e mulher. E Jesus respondeu então a esses fariseus se eles não haviam lido que quem criou o homem, desde o princípio, criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne. Assim, eles não serão mais 2, mas então uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas os fariseus, eles não ficaram satisfeitos com a resposta de Jesus. E eles continuaram questionando, mas então por que é que Moisés, naquela época, havia instituído um modelo que se chamava escrito de separação, aonde era permitido, então, que os homens despedissem as suas esposas, as suas mulheres. E Jesus, ele então respondeu para completar essa passagem, que foi por causa da dureza dos corações das pessoas que viviam naquela época, é que Moisés permitiu então que os homens eles despedissem as suas esposas. E ele ainda completa com uma passagem que, se a gente for levar ao pé da letra, ela é bem controversa, mas a gente vai ver um pouquinho mais dela lá pra frente. Que ele fala assim: por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, ou seja, se relaciona com outra, estaria cometendo adultério. E aquela que desposa a mulher de outro que despediu, também estaria cometendo, então, adultério. E assim ele finaliza essa passagem. Quando Kardec começa a expor os assuntos, né? Porque o que acontece? Nesse capítulo, Kardec ele vai dissecar à luz do Espiritismo cada pedacinho, cada ápice, cada sentido mais importante dessa passagem. E ele começa lembrando pra gente sobre 2 pontos que eles levam o mesmo nome, mas que eles têm significados bem distintos, que tem a ver com as leis. Kardec, ele nos lembra que as leis de Deus, elas são leis imutáveis. E já as leis do homem, essas sim, elas estão sujeitas a mudanças. As leis de Deus, também conhecida como leis divinas ou as leis da natureza, elas são iguais, as mesmas durante todos os tempos. Então, o sentido dela, apesar do tempo, apesar da evolução, ela permanece a mesma. Já as leis do homem
também como a gente conhece as leis civis, elas estão sujeitas a mudanças, de acordo com a época, de acordo com o país, de acordo com os costumes ou com as necessidades daquela civilização que está vivendo naquele momento. É por isso que em muitos lugares a gente vê que o matrimônio religioso somente é suficiente, assim como só o civil é suficiente para constituir uma união. Em alguns momentos é preciso do casamento religioso e o civil para validar. Em alguns países, a união entre pessoas do mesmo sexo é uma prática permitida, em alguns outros lugares não é permitido. Então, as leis civis, elas estão sujeitas a mudanças. Por que elas estão sujeitas às mudanças? Porque elas foram criadas para regulamentar as relações e os interesses das famílias de acordo com as suas necessidades. Então, as leis civis, elas foram criadas para regulamentar as nossas relações materiais. Já as leis da natureza sobre o casamento, ou a ordem divina com relação ao casamento, nada mais é do que a união dos sexos, ou a união dos seres, né? Para quê? Para a constituição de uma família e a continuidade da existência através dos filhos. Só que entrelaçada, então, com essa união do casamento, nós devemos levar em consideração uma segunda lei, que ela também é de ordem divina, e que ela é estritamente moral, imutável, e nós ouvimos falar muito dela, principalmente assim nas palestras, nos estudos, da Casa do Caminho. A gente ouve falar muito dessa lei e dessa palavrinha, que é a lei do amor, o amor. Na parábola, Jesus, ele colocou que no começo não era para ser assim. O que ele quis dizer com isso? O plano de Deus, quando ele criou o ser humano, era de que nós nos relacionássemos não apenas pelos laços da carne, não apenas pela atração física ou pelo aquilo que nós veríamos que seria bom, que aquele relacionamento nos proporcionaria materialmente, né? O plano de Deus era que nós pensássemos nas nossas relações através dos laços do amor, que nós pautássemos as nossas relações através da conexão entre as almas. Mas acontece que as nossas relações, muitas vezes, ou na maioria das vezes, elas não são pautadas na lei do amor. E por esse fato, então, é que se faz necessário dissolver ou acabar uma relação. Porque nós buscamos, muitas vezes, nas nossas relações, satisfazer os interesses dos nossos maus instintos. E os nossos maus instintos, eles são o quê? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o nosso interesse material. E não buscamos satisfazer, então, os interesses do nosso coração, os interesses que realmente vão nutrir e evoluir o nosso ser. Encontrei uma questão muito legal do Livro dos Espíritos, que é a questão 939, e que ela pergunta para os espíritos a seguinte coisa: visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que os espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente senão do lado, e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença e até mesmo repulsa pelo outro lado? Como, da outra parte, uma afeição viva entre dois seres pode acabar, então, em uma antipatia ou muitas vezes até mesmo em ódio?
E os espíritos, eles dão uma resposta incrível, muito sábia. Quantos de nós creem amar perdidamente porque nós julgamos apenas as aparências? E quando nós somos obrigados a conviver com a outra pessoa, então não tarda para que a gente reconheça que não bastava de uma admiração material. Não basta a gente estar enamorado de uma pessoa que nos agrada ou que aparenta ter belas qualidades. É vivendo realmente com essa pessoa, com a outra pessoa, é que a gente vai poder apreciar ela e considerar se ela realmente tem belas qualidades. Quantas também são as situações e uniões que no início parecia que os espíritos, os seres, não eram simpáticos, não tinham nada a ver, mas quando esses dois seres, eles se conhecem, se estudam e convivem um com o outro, eles acabam então nutrindo um amor eterno, um amor durável, porque nesse relacionamento repousa uma estima pelo que a pessoa é e não pelo que a pessoa tem. E ele traz assim, o espírito que respondeu, né, essa pergunta, ele traz uma frase também muito, muito legal, que é: nós precisamos lembrar que é o espírito que ama e não o nosso corpo. E quando a ilusão material se dissipar, o espírito então vai acabar vendo a realidade. Existem duas espécies de afeição: a afeição do corpo e a afeição da alma. E quando elas estão em sintonia, elas acabam então se entrelaçando. A afeição da alma, quando ela é pura e simpática, ela é sim uma afeição durável. Já a do corpo, assim como o nosso corpo, com o passar dos anos, vai se deteriorando, digamos assim, a afeição do corpo também, ela é perecível. Eis porque aqueles que creem então se amar com um amor eterno e durável acabam se odiando quando a ilusão termina. Eu achei assim fantástica essa resposta, porque é muito comum nós ouvirmos: as pessoas elas estão num relacionamento por interesse. Um relacionamento por interesse não necessariamente diz respeito apenas aos bens materiais proporcionados dentro daquela relação. A gente pode entender também que estar infeliz em uma relação também pode ser considerado um relacionamento por interesse, porque nós estamos satisfazendo os interesses do quê? Dos nossos maus instintos, os interesses do nosso orgulho, do nosso medo, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Então fica aqui um convite para a gente avaliar quais são os interesses que as nossas relações elas estão satisfazendo na nossa vida hoje. Será que as nossas relações elas estão satisfazendo mais os interesses materiais ou os interesses do nosso coração? Kardec ainda coloca no livro que não existe uma lei civil no mundo que faça com que um relacionamento ele resista se não existir amor dentro dessa relação, se não existir a lei divina do amor dentro dessa relação. Quantas vezes nós nos deparamos, vivenciamos ou conhecemos alguém que vivencia uma união infeliz, um relacionamento tóxico e ruim, que poderia muito bem ser evitado se buscássemos satisfazer apenas ou um pouquinho mais os interesses do nosso coração e do nosso espírito. Quando Jesus fala na passagem, o homem irá se unir à sua mulher e então não serão mais duas, mas uma só carne. Portanto, não separeis o que Deus juntou.
nós devemos entender essas duas sentenças, essas duas frases, pelo lado da lei divina e não pelo lado da lei civil. O que isso quer dizer? Quando existe amor dentro de uma relação, não há motivo para existir uma separação. Mas aí a gente pode começar a pensar, e eu particularmente comecei a pensar, então a lei divina do amor, ela é muito mais importante e nós deveríamos levar mais ela em consideração na hora de nos relacionarmos com outras pessoas. Tudo na nossa vida, tudo é equilíbrio, né? Então, as leis civis, elas vêm para regulamentar os interesses das famílias, porque nós somos seres criados para viver em sociedade. Nós não somos seres criados para viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para evoluir. Mas nós precisamos também de regras e leis para que o caos não seja instaurado, porque nós somos seres em evolução. Nós somos seres muito errantes ainda. Então, todas as leis civis, assim como a lei civil do casamento, ela é muito importante, mas ela precisa caminhar lado a lado com a lei divina, nesse caso, a lei do amor. Eu trago aqui mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 940, que fala que a pergunta, ela fala assim: a falta de simpatia entre dois seres que estão destinados a viver juntos, ela não é igualmente uma fonte de desgosto amarga e que pode acabar envenenando toda uma existência? E os espíritos, eles respondem que sim, é uma situação muito amarga, mas ela é uma infelicidade da qual nós somos a primeira causa. Primeiro, são as nossas leis que estão erradas. Por que é que nós cremos que Deus nos constrange a ficar com alguém que nos descontenta? Quando a gente se depara com uma situação como essa, nessa união, frequentemente, nós buscamos, então, o Espírito coloca, satisfazer o nosso orgulho, a nossa ambição, e não a nossa felicidade e a nossa afeição mútua. Portanto, nós acabamos suportando as consequências dos nossos próprios preconceitos. Os obstáculos das leis divinas podem sim ser as nossas leis civis, mas principalmente como nós interpretamos elas. Ali no finalzinho ele fala: suporteis nesse caso a consequência dos vossos preconceitos. Preconceitos nesse caso tem a ver com aquilo que a gente entende, qual é o conceito que a gente tem sobre determinada situação, né? Ou, no caso, o conceito, aquilo que a gente entende sobre determinada lei. Mas essa falta de simpatia e esse prejuízo que é colocado aqui nessa pergunta, Kardec, inclusive, ele fala um pouquinho sobre ela no capítulo, que esses prejuízos que são causados, às vezes, durante uma relação, eles já vêm sendo minimizados à medida que nós vamos ficando mais esclarecidos. Ou seja, à medida em que nós vamos nos tornando seres mais evoluídos, à medida em que nós vamos progredindo, automaticamente nós tendemos a escolher mais o caminho do amor e não tanto o caminho dos bens materiais. Então, nas nossas relações, conforme a gente for evoluindo, nós vamos também tender a escolher mais se relacionar com as pessoas realmente pela aquela conexão que existe entre as duas almas e não pelo que a outra pessoa pode nos proporcionar de bens materiais. Estou fazendo um curso, ele não tem a ver com o espiritismo,
Mas o palestrante em questão, ele deixou uma frase que eu particularmente achei muito interessante para compartilhar ela aqui também, que é a seguinte: o progresso só acontece quando todos os elementos da equação estão prontos. Então, a partir do momento em que nós estivermos prontos para abandonar um pouquinho o lado material, os nossos interesses materiais, nós automaticamente estaremos dando mais lugar para o amor. E então, nós daremos aquele passinho na escala do progresso. Por que eu coloco aqui, por que a gente coloca aqui um passinho, né? Nessa existência, no nosso plano reencarnatório, a gente tá aí para viver 80, 90, quem sabe 100 anos, mas o nosso espírito, ele é milenar. E se nós formos avaliar a história da humanidade, a gente pode ver que a gente evoluiu já, mas muitos anos se passaram, né, até a gente chegar ao ponto que nós estamos hoje. Então, a evolução, ela é um caminho longo, é um caminho de passos curtos, mas, como Kardec coloca aqui, é um caminho sem volta. A partir do momento em que nós vamos progredindo, então, nós vamos pender um pouquinho mais para o caminho do bem, para o caminho do amor, e não tanto para o caminho do mal ou dos bens materiais. Até agora, a gente falou mais sobre a união, né? Que é a primeira parte do capítulo do livro. Mas Kardec, ele também vem falar na segunda e última parte do capítulo, ele vem falar um pouquinho sobre o divórcio. E ele começa com uma frase que particularmente eu achei ela espetacular também. Esse capítulo está cheio de frases, de efeitos assim que fazem a gente pensar e refletir bastante. O divórcio, ele é uma lei humana que tem como único objetivo separar legalmente o que já estava separado, ou quem sabe aquilo que realmente nunca chegou a se unir. Quem criou o divórcio? O divórcio não foi criado por Deus, ele foi criado pelos homens. Por que os homens criaram o divórcio? Porque eles juntaram uma coisa que não era de Deus. Eles se juntaram com os interesses materiais e não os interesses do amor, os interesses de Deus. Então, nós podemos entender que o divórcio, ele não é contrário à lei de Deus. Muito diferente disso. O divórcio, ele pode ser considerado um meio de nós reformarmos aquilo que nós fizemos por nós não termos levado em consideração a lei do amor na hora de nós nos unirmos a outra pessoa. Nem Jesus, na passagem, considerou o casamento como algo indissolúvel, né? No título do capítulo e no título da passagem, ele coloca aqui a indissolubilidade do casamento, né? Indissolubilidade, então, seria o ato de não poder separar. Mas nem Jesus considerou que o casamento é algo que, depois que casou, ninguém mais separa. Ele mesmo colocou na passagem e respondeu aos fariseus: foi por causa da dureza dos vossos corações é que Moisés então permitiu que vocês pudessem despedir ou se separar das suas esposas. Ou seja, os primeiros indícios, né, de que as pessoas estavam escolhendo as suas relações pelos interesses materiais já vem lá da época de Moisés. Então, lá na época dele era possível ver que quando não existia uma afeição mútua e quando o interesse material era maior que o amor, poderia ser necessário, então, o ato da separação. E quando ele fala dureza,
do coração, hoje em dia, a gente leva a dureza do coração muito mais pela questão sentimental. Mas nós devemos lembrar que naquela época, as pessoas daquela época, elas entendiam que o coração ele era significado de sentimento, mas também era significado de inteligência, de conhecimento. Então, a dureza do coração daquelas pessoas não estava somente relacionada ao sentimento, mas o entendimento e o discernimento que estava faltando na hora de se unir a outra pessoa, na hora de conceber, então, o casamento. E Kardec ele ainda vem colocar ali na parte do divórcio, ele vem reforçar aquela partezinha no início, não era para ser assim. Porque no início, nas primeiras civilizações, os primeiros homens, quando eles não estavam tomados, quando eu falo homens, a gente pode considerar também os seres, né? Quando os seres eles não estavam tomados pelos maus instintos, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Quando eles não estavam tomados, então, por esses maus instintos, eles pautavam as suas relações única e exclusivamente no amor. Então, não era necessário a separação, não existia separação naquela época, porque a relação ela era pautada, então, só na simpatia e na conexão entre as duas almas, entre aqueles dois seres. Eles realmente estavam se unindo, estavam escolhendo viver uma vida juntos pelo que eles eram e não pelo que eles tinham. A lei do divórcio, a gente pode até considerar ela que hoje ela já é uma lei até que superada, né? Hoje a lei civil do divórcio ela é muito mais branda, mas antigamente, naquela época em que foi escrita essa passagem, a lei do divórcio ela era um pouco mais rígida, porque ela tinha que manter uma sociedade que até então era um pouco primitiva ainda e que estava começando o seu progresso. Então ela tinha que ser mais rígida para quê? Para manter essas pessoas na linha, né? Manter aquelas pessoas no caminho correto para a evolução. E a parte muito tocante ali que fala no final da passagem, né, sobre o adultério, que até, não sei se tem alguém novo aqui, mas eu vou colocar aqui, que Jesus então declarou que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, se relaciona com outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher de outro que outro despediu, também estaria cometendo adultério. Kardec, ele vem lembrar para nós que não existiria adultério se realmente existir uma afeição sincera e recíproca dentro de um relacionamento. Quando nós falamos a palavra adultério, acredito eu que vem muito à nossa mente ou no imaginário popular, né, que o adultério ele está ligado ao ato de você trair uma pessoa com quem você tem um relacionamento. E trair no sentido físico, né, de você ir lá e ter relações com outra pessoa que não seja aquela com quem você está casado, namorando, enfim, com quem você firmou um compromisso. Mas adultério, ele também tem a ver com a traição dos valores, que aí tem a ver com o ser, né, com o espírito, e não tanto com a matéria. Ou seja, a traição dos valores, a traição daquilo que a pessoa se propôs ao iniciar um relacionamento, ao iniciar uma união. A traição, naquele momento, o adultério, principalmente para as mulheres, ele era uma coisa muito bárbara, né? As mulheres adúlteras naquela época, dessa passagem, por exemplo,
a lei civil para elas era o quê? Era o apedrejamento em praça pública. O adultério era considerado uma coisa muito séria. Então, o que Jesus ele quis dizer nesse trechinho, né? Que você despedir a sua esposa por qualquer outro motivo que não fosse adultério, você encerrar uma relação que não fosse por adultério, não cuidou bem dos filhos, não fez bem a comida, não me trata bem, a gente não está legal, então eu quero separar. Isso também é cometer adultério, porque você estaria traindo valores que você se propôs a cumprir quando você iniciou com a relação. E pode ser que você não esteja se esforçando o suficiente também para manter esses valores que você se propôs. Então, provavelmente naquela época, as pessoas acharam que todo mundo estaria cometendo adultério. Mas as passagens, as parábolas, elas são cheias de metáforas. E metáforas são cheias de duplos sentidos e entendimentos, e às vezes a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo com o que aquilo quer dizer. Então, o fato de a lei civil de proibir um segundo casamento, por ser uma lei humana, ela vinha para substituir uma outra lei que era um pouco bárbara, que era o apedrejamento da mulher, ou enfim, em praça pública, né? Então, aí a gente já pode ver como as leis elas já estavam sendo adaptadas ainda naquela época. E hoje a gente já vê leis civis aí de divórcio e casamento totalmente diferentes também. Aproveitando o gancho aqui que a gente falou sobre ver com outros olhos, às vezes, aquilo que o Evangelho está colocando, no canal da Federação Espírita Brasileira existe uma série de vídeos que se chamam o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Eles são vídeos curtos, 30, 40 minutos, que reúnem aí nomes bem interessantes ligados à seara espírita para estudar os capítulos do Evangelho. E o estudo desse capítulo em questão, ele é bem histórico. Para quem gosta também dessa parte de história, para quem gosta de um estudo mais aprofundado, especificadamente da passagem, eles fazem um paralelo bem legal com outras passagens que se encontram no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então fica o convite aí para vocês para vocês assistirem, né, esse vídeo que é bem interessante, bem legal. Para a gente finalizar, eu encontrei uma outra pergunta, que é a 695 do Livro dos Espíritos, que ela fala o seguinte: o casamento ou a união permanente de dois seres, ela é contrária à lei natural? E os espíritos, eles respondem: é um progresso na marcha da humanidade. E por que essa pergunta me chamou a atenção? Eu gostaria de compartilhar aqui ela com vocês. A união permanente de dois seres por uma existência, por exemplo, você conviver com uma pessoa, você escolher uma pessoa e você conviver com ela para o resto da sua vida ou para o resto dessa vida, né? Pode significar muitas vezes que, na maioria do tempo, ou em algum momento, existiu amor dentro dessa união. E se, quem sabe, não existiu amor, existiu aí uma aprovação para que você pudesse quitar os seus débitos ou contrair mais débitos, enfim, mas você estava não predestinado, mas você precisava viver tudo aquilo com aquela pessoa, porque nada é por acaso. A gente não topa com as pessoas
por aí por acaso, a gente não conhece as pessoas, a gente não se relaciona com elas por acaso. Então, você conviver com uma pessoa por uma existência pode sim significar que existiu amor na maioria do tempo. Ou pode ser que você passou aí por uma provação e conseguiu quitar alguns débitos ou contrair mais alguns, enfim, mas isso a gente vai ter outras vidas aí também para reparar caso a gente sinta que não conseguimos cumprir com o nosso propósito nessa existência. Mas a grande mensagem do capítulo é: as nossas relações, elas estão realmente sendo pautadas no amor? Que a gente possa interiorizar um pouquinho, conversar aí com os nossos pensamentos, com o nosso coração e avaliar a pessoa com quem nós estamos nos relacionando. Ela está contribuindo mais conosco pelaquilo que ela é ou por aquilo que ela tem? Se você sente que não existe amor na relação, uma aproximação, o ato de você conhecer a outra pessoa, você se abrir para outra pessoa, será que isso não pode fazer com que surja afeto, estima e um amor puro e sincero para outra pessoa? A lei civil, tanto do casamento como do divórcio, ela está aí para ser acessada a qualquer momento, por qualquer um de nós, e que a gente sentir necessidade, ou que a gente quiser se unir, ou se quiser separar, enfim, a lei do divórcio está aí para ser acessada a qualquer momento. Mas nós precisamos lembrar que a lei divina do amor, ela também está aqui no nosso ser, conosco sempre, para ser acessada de forma muito mais fácil, muito mais prática e também bem menos burocrática, né? Muitas vezes, para a gente reformar, o que impede a gente de reformar um relacionamento, uma união, é o nosso egoísmo, o nosso orgulho e, como a gente já conversou, os nossos maus instintos. Então, que a gente possa se desprender um pouquinho desses maus instintos, né? E que a gente possa levar ou trazer mais amor para as nossas uniões e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, era isso que a gente tinha para conversar na noite de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu vou aumentar um pouquinho a música aqui pra gente finalizar e com a prece, tá? Então, continuem aí pra gente fazer a nossa prece de encerramento, tá? Então, nesse momento, eu vou convidar todos para que continuem confortáveis nos seus assentos, nos seus lugares, na sua casa, e que a gente possa fechar os nossos olhos e manter o nosso pensamento elevado, que a gente possa emanar amor e energias positivas para as nossas relações e para as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente possa seguir com essa semana, que tudo aquilo que a gente se propôs para construir, para edificar, que nós possamos colocar toda a nossa força e a nossa energia nessas questões. Que nós possamos lembrar sempre de ser gratos pelas oportunidades que Deus nos dá, sejamos gratos à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos filhos, à nossa saúde, e que Jesus, nosso irmão mais velho, e que Deus, com a sua infinita amor e bondade, que Ele possa continuar guiando o nosso caminho, iluminando
e nos intuindo para que nenhuma dificuldade nos abale e para que a gente seja forte para passar por todas as provações e todas as coisas que nós nos propomos nessa existência. Muito obrigada, Senhor, por cada espírito que esteve conectado conosco nessa noite de estudos. Que possamos sair dessa live melhor do que quando entramos. Muito, muito obrigada. Muita saúde, muita paz e muito amor a todos. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Fiquem bem, fiquem seguros, se cuidem e aguardamos vocês na próxima terça com uma nova live.